Tu tem ela? Tu não tá aparecendo. Ela adicionada? Essa aqui. Se tiver na conta da. Câmera errada, tá. Não tô vendo, tá mirando pra ter. Vocês estão me vendo? Estão me vendo e estão me escutando? Tá. Então vamos ver. Agora eu acho que vai dar. É um ensaio. Tá me ouvindo? Sim. Então tá. Vamos ver se eu consigo responder, então, terminar de responder minha pergunta. Então, como eu estava falando, nós temos as 4 habilidades, que é o reading, o writing, o listening e o speaking. E muitas vezes o que acontece, a pessoa, ela, com vergonha de falar, ela acaba treinando bastante o listening e até mesmo o reading, e ela acha muito mais facilidade. Oi. Oi, não tá me ouvindo? Tá travando o meu? O teu tá travando. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Ou tá travando as duas? Não tá. Eu vou continuar. Então, como ela acaba focando mais em uma habilidade do que a outra, o que acontece é que ela desenvolve aquela habilidade melhor. Então, não adianta eu imaginar que eu vou ficar lendo até um belo dia que eu vou, então, conseguir falar sem travar. Não, o processo do falar aos poucos, do falar travado, do falar quebrado, ele é necessário para que você chegue ao ponto de falar com mais fluência. Não tem como escapar essa fase. Então, é necessário que você consiga praticar todas as habilidades para saber as 4 habilidades. É porque tem gente que, por exemplo, assim, uma pessoa que tem interesse em inglês somente para viajar, ela não foca tanto na questão da leitura e da escrita, porque isso não é uma necessidade real para ela. E não há nada de errado com isso. Inclusive, tem alguns cursos que focam nisso. Focam na conversação e no listening e deixam a escrita e o writing de lado. E não tem problema. A questão é qual a sua necessidade, o que você quer aprender. Mas não adianta achar que você vai praticar, desenvolver uma habilidade e isso vai levar com que você consiga desenvolver as outras também. Vai ajudar? Certamente, porque a leitura ela traz muito mais vocabulário, ela ajuda a gente na questão de formação de frases, você vai ter uma bagagem, mas no falar, o ato de falar, é uma questão de prática. Vamos lá, então, para a próxima pergunta. Quanto tempo preciso estudar inglês por dia? Bom, primeira coisa é que você precisa entender que tem que estar dentro da sua realidade. Então, assim,
Qual seria a meta? Se você me perguntar hoje assim, o que é o ideal de eu estudar por dia? O ideal é estudar mais ou menos 1 hora por dia. Esse é o ideal. Mas se você está muito atarefado, às vezes tem gente que está estudando, está trabalhando ao mesmo tempo e não tem como disponibilizar 1 hora por dia, é preferível você colocar uma meta daquilo que de fato é uma realidade para você. Então, por exemplo, assim, hoje, 15 minutos, quem não tem 15 minutos para separar, por mais atarefado que a pessoa seja, 15 minutos não é algo assim que vá atrasar todo o seu dia. Você consegue pelo menos 15 minutos. Então, a dica que eu dou, separe aqueles 15 minutos e aos poucos vai aumentando, né? Porque conforme você também vai aprendendo, você vai pegando gosto com aquilo, você vai tendo mais vontade de fazer e você vai abrindo mais espaço na sua agenda para aquilo. Porque aquilo que a gente consegue fazer com prazer, a gente acaba cedendo um pouquinho mais de tempo. Não adianta você determinar, vou estudar 1 hora por dia. E aí você não consegue. Você estuda meia hora ou 20 minutos, seja por tempo, ou seja até mesmo por uma questão de gostar. E aí o que acontece? Você vai se frustrar e não vai mais fazer. Ao invés de, então, fazer pelo menos aqueles 15 minutos que iria ajudar muita coisa. Porque tudo aquilo que você fizer vai internalizando, nada vai sendo perdido. Então, comece com um pouquinho o que é a sua realidade hoje e vai aumentando aos poucos. Próxima pergunta. Para viajar para o exterior, é preciso ser fluente em inglês? Não, não é preciso ser fluente em inglês. Porém, se você souber inglês, certamente vai aproveitar muito mais a viagem. Então, por exemplo, se você vai a um passeio, vai fazer um tour pela cidade, geralmente é narrado esse tour, você vai perder muita coisa do que a pessoa está falando, que você não vai entender. Se você vai num restaurante, você não vai compreender bem o cardápio, vai deixar de comer uma coisa que você gosta, porque você não sabe como é que pede aquilo em inglês, por exemplo. Pode pedir a coisa errada, acabar comendo uma coisa que você não gosta, justamente porque você não tem o conhecimento e acaba achando que existem falsos cognatos, que são palavras que têm o mesmo som, parecido no som em inglês ou português, ou seja, da sua língua nativa com a outra língua, mas eles têm uma tradução diferente. Então, às vezes, você vê ali, pela escrita, parece ser uma coisa e não é. Então, acontece isso também. Então, não quer dizer que se você não for fluente em inglês, você não vai poder fazer uma viagem. Você pode, com certeza, mas se você souber falar, você vai aproveitar muito mais o passeio e toda a viagem, até para não precisar depender de ninguém na hora de fazer uma compra, na hora de embarcar, enfim. Te dá uma liberdade muito maior. Tem diferença entre talk e speak? Tem. Na verdade, talk é conversar e speak é falar. Por exemplo, I talk to my mother every day. Eu converso com a minha mãe todos os dias. I speak English very well. Eu falo inglês muito bem. Então, há essa diferença do talk e do speak. Eu não gosto de estudar inglês, mas estou precisando cada vez mais para o meu trabalho. Tem alguma dica para facilitar nos estudos e me ajudar a tomar a decisão de começar um curso? Bom, geralmente quando um adulto, pelo menos é a minha experiência, né? Geralmente quando um adulto não gosta, já vem para aula assim, eu não gosto de inglês, estou aqui porque eu preciso para o meu trabalho, eu estou aqui porque alguém me obrigou, enfim. Se você começar a conversar com aquela pessoa, você vai ver que é alguma coisa, algum trauma de inglês da escola. O que acontece? Graças a Deus hoje está mudando, mas algum tempo atrás, não muito tempo atrás, o inglês da escola, ele nunca teve a intenção de que você falasse a língua. O inglês da escola, o espanhol ou qualquer outra língua, o propósito dele é que você conhecesse a língua. Por isso que é estudado principalmente gramática, para você entender a estrutura da língua, para você conhecer sobre a língua. Mas o propósito não era para que você saísse um
falante, fluente daquela língua ao terminar o terceirão, por exemplo. Então, o que acontecia? Às vezes, a pessoa passava o ensino fundamental inteiro, até mesmo, às vezes, no ensino médio, falando ou julgando o verbo to be. E aquilo sem contextualização, além de ser uma coisa frustrante, porque tu não sabe como aplicar aquilo, virava uma coisa chata, porque todo ano começava. Vamos lá, verbo to be, I am, you are, que é o verbo ser estar. Só que aquilo, sem uso, aquilo vai ficando sem sentido. E aí, como a pessoa não conseguia aplicar aquilo, ela não conseguia fazer aquilo, o que acontecia? Ela ia se frustrando e achando o quê? Eu não sou boa, eu não sei falar inglês, eu não consigo, eu tenho dificuldade, não nasci para isso, línguas não é comigo, e ela vai criando um bloqueio. Então, qual é a dica que eu dou hoje? Se você é um adulto que precisa, não gosta e não quer. Primeira coisa, entenda isso. Entenda que o inglês hoje, ele é muito diferente do inglês que era dado numa escola. Outra, mude a sua visão, mude o seu foco, mude como você está vendo a situação. Então, não entre já num curso, já pensando assim, isso vai ser horrível, vai ser um momento ruim, eu não gosto, a pessoa já fica nervosa, já vai com aquela visão, eu vou travar, não vou conseguir, eu não vou conseguir, não vai ser dessa vez que eu vou conseguir. E ela já vai criando aquela coisa negativa que realmente é a autoprofecia, né? Tu vai falando, aquilo acontece. Então, assim, vá com outro foco. Pense assim, eu vou aprender inglês, porque eu preciso, mas eu também estou entendendo que vai ser uma coisa boa para mim. Então, vai ser uma maneira de eu chegar numa meta que eu quero. Então, por exemplo, eu preciso para o trabalho. O que isso vai me ajudar? Eu vou ganhar uma promoção, eu vou ganhar mais, isso vai me permitir que eu faça outras coisas, que eu viaje, que eu tenha mais dinheiro para passear ou para comprar outras coisas que eu quero. Ou então, eu vou estudar inglês porque eu quero viajar. Então, lembrar assim, esse é o meio que vai me levar até aquilo que eu preciso, até aquilo que eu quero, que é a minha meta, que é viajar, por exemplo. Então, comece a entender, eu comece a olhar com olhos de isso é o meio para o fim que eu quero. E aí, assim, isso precisa se tornar uma coisa o mais leve possível. Eu diria, talvez, que se torne uma coisa agradável, que se torne uma coisa divertida. Isso seria o ideal. Mas talvez, né, uma expectativa muito grande nesse ponto, já que a gente está indo de odiar o inglês para tentar fazer isso uma coisa que seja pelo menos aceitável, digamos assim. Então, a gente precisa que isso seja uma coisa leve. Então, faça o curso num horário que seja bom para você. Então, não faça, por exemplo, se você não odeia acordar de manhã cedo, não faça o inglês vou acordar antes, vou fazer antes de ir para o trabalho. Vai ser horrível, porque você vai acordar mais cedo, já não gosta de acordar cedo, vai ter que acordar mais cedo para fazer uma coisa que você já não quer fazer. Vai ser um momento horrível do seu dia. Então, procure um momento que você é mais produtivo. Se você é mais produtivo à noite, estude à noite. Se você é mais produtivo logo depois do almoço, faça isso. Durante o almoço, fim da manhã, ache um momento que seja um momento gostoso para você. Ache um curso que você se identifique com a metodologia, se identifique com os professores, porque isso é importante. É difícil dizer se um curso é bom, um curso é ruim. São cursos diferentes, cada um tem o seu propósito, cada um vai ter o seu foco. Então, o importante é você achar um que corresponda àquilo que você quer. E tente fazer disso uma coisa agradável. Então, por exemplo, como a gente falou no início da live, sobre a questão da música. Se você é uma pessoa musical e gosta de estar cantando, ouvindo música, comece a se presentear com isso. Então, após uma aula, escute uma música. Vai escutando aquela música depois da aula, indo para o trabalho, ou voltando para casa, ou indo para a escola. Vai escutando aquela música e tentando cada vez mais entender o que está sendo dito, vai repetindo o que o cantor vai falando, mesmo que no início seja meio que enrolation ali, não tem problema, que você está pegando a entonação. Aí pega a letra da música, acompanha a letra da música, tenta cantar já pronunciando as palavras. Então, tente estudar usando
uma forma que seja prazerosa para você. Se filmes é uma coisa que te dá prazer, use isso. Então, não tente fazer as coisas somente, eu tenho que estudar, o estudar é sentar aqui, abrir um livro, ler, se você não gosta de ler, por exemplo. Então, use uma coisa que você gosta. Então, o importante é achar o prazer naquilo que você está tendo que fazer, por uma questão maior, e aquilo vai se tornar prazeroso aos poucos. Eu garanto para você. Eu comecei a academia, sempre adiei academia, e sempre disse, eu odeio fazer musculação, faço qualquer coisa menos musculação. Cheguei no ponto que eu precisei. E eu entrei e fui com essa visão de, não, isso vai ser uma coisa boa para mim. Vai ser uma coisa que vai me trazer benefícios para minha saúde. E aí, aos poucos, eu comecei a fazer exercícios que eu gostava. Os que eu não gostava, eu negociava com... Ainda faço isso, negocio com o professor, para que seja uma coisa prazerosa. E hoje eu posso dizer para você que não está sendo penoso, está sendo um momento agradável do meu dia. Também procurei um horário que fosse bom para mim, porque isso ajuda bastante. Vamos lá. É necessário fazer um curso específico para uma determinada área, como, por exemplo, inglês para médicos, engenheiros, etc., vai depender muito da sua necessidade, tá? Não é necessário fazer um curso específico se a sua necessidade é se comunicar, por exemplo. Eu sou um médico e preciso me comunicar com outros médicos. Enfim, não é necessário que você faça um inglês específico para aquilo, para aquela área. Porém, se a sua necessidade, por exemplo, eu preciso ler manuais de instrução, preciso ler artigos na internet, e que vai requerer um vocabulário específico, daí sim, aí é o ideal que você encontre um curso que seja específico para aquela área. Porém, é contraindicado você fazer isso se você não tem pelo menos um nível básico. O ideal seria ter um nível intermediário, que daí você já sabe se comunicar, já sabe a estrutura da língua, e você vai estar simplesmente focando num vocabulário mais específico para a sua área. Eu consigo entender quando alguém fala inglês, mas na hora de eu falar, eu travo. O que eu faço para não travar? Então, já conversamos um pouco, né, sobre isso nas outras perguntas. A questão é praticar, não tem outra maneira. E lembrar, não precisa ter medo de errar. O erro faz parte do aprendizado, ele é parte do processo de aprendizado. A gente não aprendeu isso quando criança. Quando criança, a gente sempre aprendeu que o erro era ruim. Você não pode errar, você tem que acertar. Só que não existe aprendizado sem erro. Se você não está errando, você não está aprendendo. Então, entenda isso, que não tem problema errar. Você vai errar e é assim que você vai aprender. Então, assim, conforme você vai falando, você vai escutando também o que você vai falando. E conforme você vai aprendendo, você vai começar a perceber que alguma coisa que você falar, às vezes, vai soar errado. Por quê? Porque você já sabe que não é daquela forma. Então, você mesmo vai fazer uma autocorreção. E esse processo é o que ajuda a gente a seguir e a continuar e a crescer cada vez mais. Então, não tenha medo de errar, não tenha vergonha de falar errado, como eu já falei, português é sua língua nativa, vergonha é falar português errado, falar inglês errado não é vergonha. Quando que eu uso o because? Então, o because, ele significa por quê? Mas ele significa por quê somente na resposta. Quando a gente vai fazer uma pergunta, o porquê é why. Então, por exemplo, why did you buy that bicycle? Por que você comprou aquela bicicleta? Why did you buy that bicycle? A resposta, because I don't want to drive anymore. Porque eu não quero mais dirigir. Então, na pergunta, o porquê, why, na resposta, o porquê é because. Qual a melhor maneira de entender o uso do in, on, at? Pois sempre me confundo. Bom, casualmente, a gente postou um vídeo hoje sobre isso, bem explicadinho.
Porque muita gente tem essa dúvida, porque são preposições muito usadas e elas são muito parecidas e elas não têm uma tradução em português. Eu não poderia dizer para vocês que o at significa isso, ou que o in significa aquilo, porque elas vão se confundir mesmo com as traduções em português. Porém, no vídeo que a gente postou hoje, eu dou algumas dicas que facilitam isso. Então, o in, on, at, eles podem ser usados como preposição de tempo e como preposição de lugar. Então, se a gente imaginar o in como uma área, você vai estar dentro daquela área. Então, por exemplo, in a box, in Santa Catarina, in Rio Grande do Sul, in Brasil, in South America. Está falando de uma área, então vai ser in. Quando a gente entrar um pouquinho mais específico, agora estou explicando eles como preposição de lugar, tá? Então, quando a gente fala um pouquinho mais específico, por exemplo, assim, eu estou falando de uma rua, daí eu vou usar o on. Então, por exemplo, se eu falo eu quero que a pessoa me ache. Eu falo para ela, I am in Brazil. Eu estou no Brasil. A pessoa vai me achar? Não. Até pode ser que sim, mas vai demorar. Aí eu falo, vou dar uma dica um pouquinho mais específica para ela. I am in Santa Catarina. Eu estou em Santa Catarina. Ela vai me achar? De novo, vai demorar um pouco. Eu ainda estou falando de uma área abrangente. I am in Florianópolis. Vai me achar? Ainda está um pouquinho difícil. Ainda estou usando o in, porque ainda é uma área, que é a cidade. I am in bairro Trindade. Eu estou no bairro da Trindade. Ela já vai me achar? Vai ser mais fácil, mas ainda não consegue me achar exatamente. Mas aí eu falo assim, I am on the main street. Eu estou na rua principal. Eu estou usando o on. Por quê? Porque daí eu estou sendo um pouquinho mais específico. Não estou sendo bem específico, mas estou sendo um pouquinho mais específica. Então, aí eu uso o on. E o in é quando eu dou, e o at, perdão, é quando eu dou, então, o endereço completo. Daí a pessoa pode me achar. Então, I am at 15 Main Street. Eu estou na rua principal, no número 15. Aí ela vai lá, bate na porta, vai me achar. Então, para visualizar, para quem gosta de visualizar, facilita, imagina que o in é o mapa. Então, a gente tem ali um mapa, a gente abre o mapa, tem ali os continentes, tem o país, tem estado, tem a cidade. E o on seria a rua, aqueles traçadinhos da rua. E o at, então, se eu pegar uma taxinha e colocar exatamente ali na rua, no seu número, eu vou te achar. É uma coisa bem específica. Existem exceções? Existem. Infelizmente, existem. Mas, na questão do in, on, at, a gente tendo essa noção, ajuda bastante. Porque mais da metade das vezes que não souber, se tu usar essa regrinha, tu vai acertar. E a mesma coisa acontece quando ele é usado como preposição de tempo. Então, in é sempre, lembrando, uma área. Então, por exemplo, um espaço de tempo, um período de tempo, um ano, uma estação, um mês, tudo é in. Então, in 2021, in November, in the summer, in the past, que é o passado, in the future, que é no futuro. Então, tudo é in, que é um espaço de tempo. O on seria algo um pouco mais específico. Então, o on, se você pegar uma agenda, e aí tem aquelas coluninhas para cada dia, assim, o on seria aquela coluninha, seria o dia. Então, quando eu estou falando de um dia, eu uso on. Por exemplo, nas terças, on Tuesdays. No meu aniversário, on my birthday. No Natal, no dia do Natal, on Christmas Day. E aí, se eu quero ser mais específica ainda, você abriu a agenda, tem ali a questão dos dias, e aí tem os horários, né? Então, o horário que alguma coisa acontece, que seria bem específico, aí é at. Então, quando eu dou o horário de alguma coisa, daí é at. Por exemplo, my English class is at 3 o'clock. Minha aula de inglês é às 3 horas. Então, bem específico.
Então, eu espero ter podido clarificar um pouquinho a questão do in on at, mas eu sugiro assistir o nosso vídeo também, que ele dá mais exemplos, tá? Próxima pergunta. Como posso melhorar meu vocabulário? Existem várias maneiras de melhorar o vocabulário. Assistindo filmes, ouvindo podcasts, ouvindo música, lendo livros, lendo revistas, lendo artigos, propaganda, qualquer coisa que você puder ler ou você puder escutar, você vai estar aumentando o seu vocabulário. Só que uma dica, depois, quando você escuta uma palavra que você entende, ou você aprende uma palavra nova, por exemplo, você está ouvindo uma música e a pessoa fica repetindo a mesma coisa. Uma palavra-chave lá fica repetindo, você não sabe o que significa aquela palavra. Você vai lá, procura e descobre o que quer dizer. Tenta usar, faz como meta naquela semana. Eu vou usar essa palavra em algum lugar, vou fazer uma frase, vou escrever no meu diário. Uma dica boa é ter um diário, escrever só em inglês, mesmo que esteja tudo errado no começo, não tem problema, é assim que a gente aprende. Conforme vai passando o tempo, as suas frases vão ficando mais completas, as suas frases vão ficando mais elaboradas. Então, assim, vai anotando, vai escrevendo, manda uma mensagem para alguém em inglês, usando aquela palavra. Procure praticar isso. Uma outra dica. Antes de você procurar o significado, tente entender. Se você não consegue entender o que aquela palavra quer dizer pelo contexto. Então, isso ajuda muito na hora da gente adquirir vocabulário. Se a gente consegue aprender baseado no contexto. Então, se você conseguir, tá lendo um texto, tem uma palavra ali, e ela aparece várias vezes, por exemplo, e você vai vendo quais são as palavras que estão em volta, em que contexto aquilo está sendo colocado, e você consegue absorver o significado pelo contexto melhor. Aí depois, pode até procurar para confirmar, mas tente fazer isso pelo menos pelo contexto. Isso ajuda bastante e, inclusive, é uma maneira mais eficaz de aprender aquele vocabulário. Tenho 11 anos, em quanto tempo eu ficaria fluente em inglês? Bom, a primeira coisa, a fluência é uma questão que as pessoas tendem a confundir um pouco. Então, as pessoas têm uma noção diferente do que quer dizer ser fluente. Se eu estiver falando com alguém sem estar travando e eu conseguir entender aquela pessoa, sem estar pedindo para ela repetir toda hora ou para ela falar mais devagar, eu estou sendo fluente naquela língua. Mesmo que eu cometa erros, mesmo que eu não entenda 100% do que a pessoa está dizendo, mas eu estou sendo fluente naquela língua. Por quê? Porque está fluindo a conversa. Então, não quer dizer, uma pessoa fluente numa língua não quer dizer falar perfeitamente, falar sem erros. Então, não quer. Então, assim, quando a gente fala em ser fluente, normalmente as pessoas pensam em chegar ao ponto avançadíssimo onde eu não vou mais cometer erros. E não é necessariamente o caso. Você pode ser fluente cometendo erros, sim. Então, se você me pergunta, claro que com 11 anos é muito mais não, mas é mais fácil na questão da pronúncia, na questão até do entendimento, do que conforme você vai avançando a idade. De novo, a diferença não é uma coisa assim, que também as pessoas acham que se eu não aprendi quando eu era mais jovem, não vou aprender agora. Não, não é verdade. O grau de dificuldade de um para o outro, ele é pouco, ele não é uma coisa assim que, não vou levar 3 anos, enquanto uma criança ou uma adolescente vai levar 3 meses. Não é verdade, não é essa diferença tão grande assim. Mas claro que ser mais jovem, porque o nosso cérebro também está cheio de espaço ali, é um pouquinho mais rápido. Então, dependendo, mas ao mesmo tempo, por exemplo, pode pegar uma criança de 11 anos que vai estudar inglês 2 vezes por semana por 40 minutos. Ela não vai aprender tão rápido quanto uma pessoa, por exemplo, de 50, 60 anos que estiver estudando todos os dias por 1 hora. Então, depende de quanto tempo você vai investir e depende da qualidade desse estudo também, mas eu diria assim que dentro de 1 ano, mais ou menos, é possível sim, se você estiver estudando seriamente, se estiver estudando regularmente, é possível sim chegar numa fluência. Próxima pergunta.
Como é a pronúncia do TH? Então, a teacher Jennifer falou lá no início que o TH é uma das pronúncias mais difíceis, né, para os brasileiros, porque eu não ouvi quando ela explicou isso, eu estava sem escutar ela, então talvez eu repita alguma coisa que ela já disse, me perdoe. Mas o nosso aparelho fonético ele vai se desenvolvendo conforme a gente vai usando ele, né, de criança até ser adulto. Então, algumas coisas, algumas pronúncias que nunca são ditas numa língua, se você tiver que falar depois de adulto, vai ter mais dificuldade. Então, o TH é uma delas, porque a gente não tem de jeito nenhum essa pronúncia em português. A não ser que aquelas pessoas que têm a língua presa, né, que elas tendem a fazer esse som naturalmente. Mas ela é mais ou menos como se fosse assim. É assim, entre os dentes, principalmente no dente de cima, e soprando ar. Então, the, theater. E uma das coisas que as pessoas têm vergonha de fazer é isso quando estão aprendendo a falar inglês. Elas preferem falar theater ou enfim, quando tem essa palavra, eles preferem falar com o som de F ou até mesmo som de S do que botar a língua ali, porque eles têm vergonha. Mas, na verdade, isso é natural, isso é normal se você estiver falando com um nativo. Ele vai fazer esse movimento porque esse é o natural. Então, não tenha vergonha de fazer isso. E, deixa eu ver a próxima pergunta. Quanto tempo de curso precisa para estar pronta para uma viagem de estudos? A mesma coisa, mais ou menos, eu diria, para aquela pergunta dos 11 anos. Vai depender do tempo que você vai despender para estudar até você ir para aquela viagem. Então, por exemplo, assim, se alguém me perguntar assim, quanto tempo antes eu precisaria começar a estudar para ir nessa viagem de estudos? Se você tiver 1 ano, você consegue tranquilamente se preparar para ir para essa viagem de estudos. O que eu indicaria? Você começar, se você não fala nada, você começar com o curso básico. Tá? Para iniciantes, tem uma diferença entre iniciante e básico. Básico para quem já sabe aquelas coisas mais básicas, assim, parece até meio estranho, mas assim, por exemplo, se você já sabe falar what's your name, how old are you, where are you from, que são perguntas sobre a pessoa, se você tem essa noção, você não é um iniciante, você já vai para um curso básico. Mas se você não tem noção nenhuma, não sabe o alfabeto, não sabe falar essas coisas, você precisaria fazer um curso a partir do iniciante que vai dar essa base para você poder chegar, então, daí para o nível básico. Então, se você está começando a se preparar para essa viagem de estudos, fazer um curso para poder ter uma noção da língua e aproveitar ao máximo o tempo que você tiver. Se você conseguir estudar mais de 1 hora por dia, melhor. Mas pelo menos 1 hora por dia, se preparando, estudando, e comece a focar, por exemplo, assim, se você vai lá fazer um curso de marketing, comece a estudar também esse vocabulário. Então, leia artigos na internet que são sobre marketing. Se você tiver a chance, na hora de fazer o curso, de fazer uma conversação que possa ajudar a praticar isso, faça, traga para a aula. Isso é uma coisa também que eu sempre dizia para os meus alunos, e que às vezes o aluno não sabe dessa possibilidade, ou deixa passar, mas você pode sim levar para a aula a sua necessidade. Não quer dizer que o professor vai sempre fazer a aula em volta daquilo, mas não tem problema você levar a sua necessidade para dentro da sala de aula e ele, né, fazer alguma dinâmica, alguma coisa usando aquele vocabulário. Então, tente praticar o vocabulário específico daquela área. Já que você está indo uma viagem de estudos, mas não deixa de ser uma viagem, pratique também a questão de frases e vocabulários de viagem. Isso ajuda bastante, dá mais confiança para você chegar lá e não se sentir tão perdido. E estude bastante sobre o local, aprenda o nome dos lugares, entenda como que funciona aquela cultura, entenda como que as pessoas se relacionam lá, estude ao máximo que você puder sobre o local onde você está indo, para você já ir mais confiante também. Então, pessoal, é isso. Eu quero pedir perdão pela confusão que deu aí no início.
Infelizmente, né, eu fui tocando, não conseguimos trazer a tio Jennifer de volta, mas a próxima vez daí ela faz a live para vocês, tá? Então, a gente espera ter podido responder todas as perguntas que foram passadas. Algumas perguntas foram feitas sobre o curso específico, o curso do English Prime, mas isso a gente vai fazer depois uma live somente para isso. Hoje era para esclarecer dúvidas em inglês. Então, eu convido vocês para a nossa próxima live, que vai ser dia 31 de janeiro, às 19 horas. E a gente promete se preparar melhor na questão da internet, apesar de que realmente estava chovendo bastante e provavelmente foi o que causou esse problema. Mas, de qualquer forma, eu queria agradecer a presença de todos, eu queria agradecer também todas as pessoas que mandaram perguntas, e a gente está sempre disponível. Então, a gente vai abrir as caixinhas logo também para a próxima live. Coloque ali a sua dúvida, que na próxima live a gente esclarece para vocês. Tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Bye, bye!